Olá, sejam bem-vindos. Deus abençoe a você e toda a sua casa, te dê graça, saúde, prosperidade. E eu quero te convidar nesse instante para nós lermos a última das 7 cartas do Apocalipse, que é a carta à Laodiceia. E eu sei que nós aprenderemos muito, então aquieta seu coração. E como Maria, vamos beber da fonte, Porque nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. Então vamos alimentar a nossa alma nesse instante. Vamos lá? Diz o texto lá em Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Laodiceia era um nome muito comum. Era essa aqui, mais umas 6 cidades com esse nome Laodiceia. Essa Laodiceia aqui, fundada 250 anos antes de Cristo pelo Antíoco, o Antíoco da Síria, Essa cidade era uma cidade importante, era rica comercialmente e a priori tinha um ponto estratégico militar muito forte, mas depois se perdeu em função da questão da água. Aqui é o seguinte. Por que ela era famosa? Porque a estrada que ligava, o caminho que ligava Éfeso até a Síria, era um dos mais importantes deste mundo antigo. Saía ali do oeste e vinha pegando a costa todinha, vinha margeando, até chegar ali próximo do Vale Meandro, do rio Meandro, as portas da Frígia. Quando chegava aí, eles já tinham subido pelo rio Meandro 2.500 metros de altura. Quando chegava aí nas portas da Frígia, no rio Meandro, a estrada era de difícil acesso. Eram vales, rochas, montes de um lado, montes de outro, muito perigosa. Então, eles se viam obrigados a fazer um desvio, e esse desvio era onde passava pelo vale do rio Licos, que era um vale bom, fértil, de águas. E logo um pouquinho à frente, numa meseta central, num planalto central, ficava essa cidade de Laodiceia. A dificuldade de Laodiceia, em termos de estratégia, era a questão da água que vocês vão ver. As características da cidade estão impressas nessa carta. E eu quero que eu e você, assim, abramos o coração e para a gente entender e compreender. É muito profunda essa carta. E é muito importante a gente ler e aprender e tirar lições daqui. O texto diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, já falei de Laodiceia, verso 14 ainda, essas coisas diz o Amém. O Amém aqui é, conforme Isaías diz no capítulo 65, 16, Deus é chamado ali de o Deus da verdade, ou seja, o Deus do Amém. Quando Cristo dizem no Evangelho de João, aquela frase dele, aquela afirmativa, em verdade vos digo. O termo original é assim, o amém vos digo. Então, amém aqui é verdade. Então, esse Jesus que está falando aqui é a verdade, é o Deus da verdade, você pode confiar nele. Ele não está falando à toa, não. Ele é o sim de Deus, a aprovação de Deus. Amém é essa expressão que nós usamos hoje para ratificar algo que é feito, para confirmar algo que é dito em uma assembleia, uma reunião, uma igreja. Amém, assim seja, Esse é Jesus, o Deus da verdade, o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Então grava a testemunha que é fiel e que é verdadeira. Aqui, amados, o termo grego não deixa dúvida, porque a testemunha é essa pessoa que não somente viu, mas que tinha honestidade e que seria capaz de narrar o acontecido com tanta habilidade que a pessoa se sentisse na cena. Então Jesus está dizendo assim, eu sou o Amém, a palavra da verdade, o Deus da verdade, e eu vi tudo. Eu sei de tudo que está nos porões, e eu posso narrar tudo isso. E eu vou narrar de tal forma como ele vai narrar aqui, que não vai ficar dúvida para a cidade de Laodiceia, nem para mim, nem para você. Porque ele conhece os segredos de cada um, mais do que as aparências das pessoas. E diz o texto, verso 14 ainda, o princípio da criação de Deus. Aqui
não vai deixar dúvida o termo grego, porque alguém pode pensar assim, o princípio da criação de Deus, Jesus foi a primeira pessoa a ser criada. Não, não é nesse sentido. O termo grego aqui para o princípio da criação, o primogênito da criação, é a força motriz, é o gerador da criação. Como diz João lá no seu evangelho, no capítulo 1 mesmo, acho que verso 3. Ele é por quem todas as coisas foram criadas e vieram a existir, e sem ele nada do que foi feito se fez. É o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 1, no verso 15, quando ele faz aquela narrativa bonita. Nele, em Jesus, todas as coisas foram criadas. É como diz o escritor aos Hebreus, por meio dele todas as coisas foram criadas e vieram a existir. Então Jesus é esse que está escrevendo aqui para essa igreja. Então a igreja tinha que ter essa certeza, ele é o amém, o assim seja, o Deus da verdade. Ele viu tudo, ele vai narrar de tal forma que vai deixar uma impressão em nós, vai marcar a gente. E ele é o princípio da criação, ele é que origina todas as coisas, que cria todas as coisas, que gera todas as coisas. Aí no verso 15, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso aqui já começa logo descrevendo. Primeira coisa, amados, descarta essa ideia que nós tínhamos quando eu me converti na década de 90. O frio aqui era uma igreja tradicional, histórica, que ninguém dava um glória a Deus, um aleluia, que não tinha línguas, que não tinha nada. E a igreja quente era aquela igreja do fogo, da oração, do grito, da histeria, né? Do poder. Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Ronald Lidório, quando ele comenta isso aqui, um dos textos dele, um dos escritos dele, ele diz que a palavra crente, quente e frio aqui tem a ver com a localização geográfica de Laodiceia. Laodiceias ficava entre Hierápolis e Colossos. Só que tem um detalhe, amados. A igreja de Hierápolis produzia cura, como a cidade produzia cura, porque frio aqui é a ponto de congelamento, de condensação, 0 grau. Ou seja, as pessoas buscavam a cidade de Hierápolis para serem curadas de dores em função da crioterapia, o banho em águas geladas. Ali havia cura. O quente aqui tem a ver com a cidade de Colossos, de águas termais. Quente aqui no grego significa ponto de ebulição, 100 graus. Ou seja, ali em Colossos tinha águas termais, as pessoas iam para lá por causa dos seus banhos, né? E dos vinhos daquela região, e eram curados de certas doenças em função de passar pelas águas, banhar em águas quentes. Só que Laodiceia, a água que chegava para ela, de 10 quilômetros, observe, por isso que militarmente ela não era tão importante mais, porque a água que chegava para ela vinha de 10 quilômetros de distância em aquedutos subterrâneos. A água já chegava morna, não era nem quente e nem era fria, era água morna. E a palavra morno aqui, gilearos, é algo nauseante a ponto de vomitar-te. Quando a igreja leu isso aqui, ela entendeu a situação geográfica de Laodiceia. É mesmo. Ou seja, Laodiceia perdeu o modus operandi de funcionar dela, como diz Ronald Lidório. Missionário está lá no projeto Amanagé, mentor de tudo, um homem de Deus, a quem eu admiro e leio muito. Então observe que nesse caso, Laodiceia perdeu o modus operandi. Ela não operava mais nem curando, nem com água quente, nem com água fria. Se tornou morna. Então a igreja se tornou uma igreja que é indiferente, morna, sem vida, sem liga, sem amor, sem graça, sem funcionalidade nenhuma. Estava sendo quase vomitada da boca do Senhor. É por isso que o texto está escrito dessa forma. Aí diz o verso 17... Pois vocês dizem aí, vocês aí dizem
Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então observe que aqui mais uma vez a igreja que pensa que é rica, que é abastada, que é poderosa, muito pelo contrário, ela é pobre, ela é infeliz, ela é nua. O texto diz assim, e é cega, ela não via nada, ela achava que via. Então Jesus já começa dizendo assim, ó, para um pouquinho, vocês não são o que pensam que são. Vocês estão caminhando para o inferno achando que estão indo para o céu. Vocês têm todo um estereótipo, tem toda uma vistagem, tem toda uma riqueza, mas vocês não são o que vocês pensam que são. Eu sou a testemunha fiel. Eu sou amém, eu estou vendo tudo e eu vou narrar tudo para vocês. Aí Jesus começa a dizer no verso 18: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, ela achava que era rica e era pobre, ela achava que estava bem vestida e era nua, ela achava que via e estava cega. Aí Jesus fala, aconselho que de mim compres ouro. Por quê? Porque Laodiceia era um grande centro comercial e bancário. Os bancos mais nobres estavam lá nessa cidade. Era uma cidade extremamente rica pela posição geográfica no Vale do Licos. Com centro comercial importante, as rotas passavam ali. Entenderam? E observe que no ano de 61, diz que essa cidade de Laodiceia foi devastada por um terremoto. Eles se reergueram sozinhos, sem ajuda de ninguém. Tácito, escritor romano, diz que essa cidade foi devastada nesse ano e eles se reergueram sem nossa ajuda, sem a ajuda de Roma. A igreja era rica e se achava poderosa. E Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm grandes bancos, têm muito comércio, vocês produzem muita coisa por aí, mas eu convido que vocês comprem de mim o verdadeiro tesouro. O ouro puro refinado pelo fogo, porque vocês são pobres. Então é para mostrar mais uma vez que o tesouro de um homem não é na terra, é no céu. É o que Jesus disse. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, porque tudo passa. Acumuleis para vós outros tesouros nos céus, que ninguém pode destruir. Amados, mais uma vez isso vem à nossa mente. Não viva de aparência, não confie na estabilidade das riquezas, não ponha seu coração neste mundo como o povo está fazendo e se tornando desalmados, insensíveis, frios como essa cidade, sem operar nada diante de Deus. E mais ainda, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Por que Jesus está escrevendo isso? De repente é do nada? Não. É porque essa igreja aqui, amados, essa cidade de Laodiceia era o lugar da indústria têxtil. Eles produziam uma lã especial, não de ovelhas brancas, mas de ovelhas escuras, negras, que era famosa. Esse pano deles, essa seda deles, essa vestidura deles. Eles se achavam importantes com seus casacos, com suas mantas bonitas. Era Timitra. Timitra era o nome da roupa especial deles. Jesus disse, vocês estão bem vestidos exteriormente, com a lã perfeita, com vestes perfeitas que exportam para essa região toda, mas diante de mim vocês estão nus. É como diz o escritor, como diz o profeta Naum, os seus inimigos virão e descobrirão a tua nudez, colocarão à luz as tuas vergonhas. Todos os profetas, Ezequiel, Oséias, Naum, falaram dessa forma e Deus expressava. Essa igreja achava que estava vestida e estava nua. Não tinha mais as vestes de Jesus. As vestes espirituais brancas de Jesus, que simboliza pureza, eles perderam a pureza interior deles, a vida deles. Então, ainda que exteriormente eu esteja bem vestido, bem produzido, com as melhores marcas, com as melhores etiquetas, se não tiver as vestes espirituais de Jesus,
para cobrir as minhas vergonhas interiores do meu pecado, do meu eu, da minha arrogância, da minha soberba. Não tem jeito. Compre as vestes de Jesus agora e se vista de Jesus, porque os dias são difíceis. E diz mais ainda: e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Amados, isso aqui é tremendo, porque era algo real. Ali perto, a uns 10 quilômetros assim distantes, do lado leste, eles tinham um templo de homens deuses de Caria, que era onde funcionava uma escola de medicina, amados. E ali as pessoas iam para ali, eram tratadas e curadas ali. A medicina nessa cidade é forte. Tinha médicos importantes, famosos, que as faces dos médicos entravam até para as moedas da cidade. E eles produziam nesse tempo um colírio especial, um pó frígio, que era exportado para todas as regiões vizinhas. No grego a palavra é colúrio, é um pãozinho. A palavra colúrio é pãozinho, ela é exportada na forma de um pão pequeno, esse pozinho pequeno, e era vendido, e eles achavam que era o centro de tudo. E Jesus está dizendo: vocês têm uma medicina boa, tem colírio para os olhos, mas vocês não enxergam nada espiritualmente, não conseguem enxergar 1 centímetro à frente de vocês. Vocês estão cegos. Parece duro, amados, mas observe que é assim mesmo. Não tem uma palavra de elogio a essa cidade, só de condenação para essa igreja. Dói a alma da gente você perceber que de fato é assim, é como as igrejas não têm falado. O cristianismo agora passou, nós estamos vivendo uma era pós-cristão, porque o cristianismo faliu, porque não carrega mais o evangelho de Deus. Você vê o povo vivendo, mas só de fachada, de estereótipo, mas a indiferença, o desamor, a falta de unção, de graça, de missão, tomou conta de tudo. Tudo é no barulho, você não vê mais voz de Deus. Aqui, ó. Vocês têm que comprar o colírio meu, precisa abrir os seus olhos espirituais para enxergar a realidade de vocês. Por favor, amados, considerem o que está escrito. Verso 19: eu, Jesus, repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E aí vem de novo. Deus ama a gente. Então a disciplina, você percebe que eles estão sendo disciplinados, não é ira de Deus não, vocês estão vendo que é o pecado deles, mas Deus está dizendo assim: eu estou deixando vocês se tornarem o que estão se tornando, para que vocês se arrependam, porque eu não quero que vocês sejam bastardos sem correção, eu quero que vocês sejam filhos e filhos que o pai ama, o pai corrige. Não é ira, é amor, é disciplina, é exortação, é cuidado de Deus. Deus te ama, Deus me ama. E Deus quer a gente pertinho dele, bebendo da fonte, como Maria fez. Eis que estou à porta e bato. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Muitos pensam que eis que estou à porta e bato, é que Jesus está vindo, já está às portas, quase chegando a segunda volta de Jesus. Não, o contexto da carta não é esse. O contexto da carta aqui é de uma relação de um Deus que ama e que está ali perto. Oh, gente, eu estou do lado de fora, vocês estão aí dentro reunidos, bonitos, ricos, a igreja poderosa, mas eu não estou aí dentro, no meio de vocês, vocês estão cantando, celebrando, dando glória, aleluia, mas eu estou lá do lado de fora. Eu quero entrar e cear com vocês. E eu estou falando isso porque o que mais bate é o texto de Cantares 5:2. Quando o noivo diz para a noiva: bata, abra que eu quero entrar e cear com você. Porque a palavra ceia aqui, ó, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. A palavra ceia aqui não designa nem o café da manhã, que era um pão molhado no vinho e comido rápido, nem era também o almoço do meio-dia deles, porque esse almoço geralmente não era em casa, também em casa, mas não era mais rápido, não era tão demorado quanto, era aquele almoço frio que se fazia onde ele estivesse, em algum lugar, onde estivesse trabalhando. Mas a palavra cear aqui tem a ver com um jantar,
com a ceia noturna, onde todo mundo tinha tomado banho, tinha descansado, sentava na mesa e tinha tempo para conversar e entrar na intimidade um do outro. Então a palavra cear aqui tem a ver com a intimidade. Ou seja, Jesus está do lado de fora, querendo entrar na igreja. Essa cena não é para o drogado, para o bêbado, para a prostituta. Também serve para aplicar espiritualmente para eles, para aqueles que nós chamamos de os pecadores deste mundo, os publicanos, os pagãos. Não. Jesus está escrevendo para uma igreja, literalmente, uma igreja que do lado de dentro estava todo mundo reunido, cantando, louvando, adorando, fazendo tudo, achando que era de Deus. Deus estava lá dentro e Deus não está, Deus está do lado de fora, pedindo para entrar. Eis que estou à porta e bato. Sim, amados, é isso mesmo que está acontecendo aqui. E aí ele diz, se alguém ouvir, ou seja, uma atitude individual muda um coletivo. Aí ele vai para o singular, para a individuação de cada um. Abra o seu coração, meu irmão, que está aí dentro, perdido no meio dessa igreja, achando que está salvo e não está caminhando para a morte, sentado numa falsa segurança. Abra o seu coração, porque uma atitude individual muda um coletivo. Quantas ações de um indivíduo que mudou um coletivo, mudou uma história. Nós temos que mudar não somente a nossa história, sair dessa situação de frigidez, de mornidez, nauseante e voltar para Deus com graça, para operarmos na vida, curando em nome de Jesus. Aí, ó, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, haverá uma ceia, uma festa. Abra a porta do teu coração. Um escritor famoso, antigo, pintou essa cena em um quadro, e ele pintou a porta do coração humano com uma fechadura só do lado de dentro. Não tinha fechadura do lado de dentro, do lado de fora. Ou seja, é você que tem que abrir. Deus não vai arrombar a porta do teu coração. Não. Quem faz isso é o cão, é o diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele fica rugindo como leão, achando que é leão por fora, tentando destruir a gente. Quando ele acha uma brecha em nós, ele cai dentro. Jesus não faz isso. Eis que estou à porta e bato. Abra. Deixa Jesus entrar aí na sua vida. Ao vencedor, verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei que se sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também eu sentei, eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sentar no trono aqui é ocupar seu lugar de glória. É lógico que Deus é Espírito. Você não vai ver Deus com corpo, você não vai ver um trono bem grandão aí no céu em algum lugar, Jesus, Deus sentado, Jesus à direita, o Espírito Santo à esquerda. Não existe isso. Você quer figurado para dizer que trono é Jesus que reina, está sentado no trono. Deus está sentado no trono e reina. E quem vence, quem persevera até o fim, esse recebe a sua glória, como Jesus venceu, ressuscitou, subiu aos céus e ocupou o seu lugar de glória à destra do Pai. Aleluia. Ele só está dizendo para mim e para você que se nós perseverarmos até o fim, nós também ocuparemos o nosso lugar de glória. A nossa coroa de glória está lá, estará prometida sobre nós, seremos um com Ele, reinaremos sempre com Ele. É isso que está dizendo, é simples, é salvação, é vida, é estar com Deus. E para terminar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais uma vez, volte de novo, eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é tremendo, porque isso individualiza a carta para cada um. A carta não foi só para Laodiceia, para 7 igrejas. Observe que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Considera, é para todos, em todos os tempos, em todas as épocas. Ou seja, a mensagem está sendo individualizada, é para mim, é para você. Também foi para eles e é para qualquer geração, para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento na história. Eis que estou à porta e bato. Então, se você tem ouvidos, ouça, a mensagem é para você. Antes de ser para também para Laodiceia, mas agora é para você.
está particularizando. É porque Deus trata com o indivíduo. Igreja de Deus sou eu, é você. Eu que sou a perfeição de Deus, a criação de Deus. Ele é quem me gerou, Ele é o primogênito, eu fui gerado por Ele. Então volta para a origem. Escuta o Criador dizendo para a criatura: vamos ceiar. A criatura sem o Criador não serve para nada. Vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus, alinha tudo dentro de você. Corpo, mente, alma. Deixa Deus encher seu coração nesse instante. E clame pela terra. Clame pelos que estão doentes, pelos muitos que têm ligado pedindo oração. É muita morte. E nós não estamos acostumados a ver isso tão pertinho de nós. Então, mas o grande trunfo aqui não é morrer, não é viver. O grande trunfo é morrer ou viver, mas morrer ou viver em Cristo. Felizes são os que desde agora morrem no Senhor. Então vamos alinhar nossa vida com Cristo, porque em Cristo eu nunca morro, a morte foi vencida. A morte já não me mata mais. Ele é o primogênito de tudo. Com Ele eu reino, sentado no trono cheio de glória com Deus. Quieta o seu coração e vamos orar nesse instante. Clame ao Senhor. Deus, obrigado por esse encontro. Obrigado por essa leitura gostosa dessa carta. Carta que não recebeu nenhum elogio, só condenação, mas que desperta em nós e nos motiva a levantar para viver em santidade e não confiar nas riquezas e não achar que a aparência é suficiente. Não, Pai, que simplesmente enxergar com os olhos físicos é suficiente. Não. Nós queremos o tesouro do Senhor, nós queremos as vestes de Cristo em nós para cobrir o nosso pecado, nós queremos o colírio do Senhor para nos fazer enxergar as verdades espirituais eternas que projetam daqui para o além. Cura minha casa, cura nossas famílias, visita os que estão internados, entubados, machucados, doentes, cura aqueles que estão oprimidos, deprimidos, os que estão, ó Deus, caídos, levanta os que estão deserdados, que eles encontrem em Cristo a herança verdadeira, aqueles que estão sós, se sentindo assim, Pai, isolados, abandonados. Espírito, envia o teu anjo, toca-os e faz-os saber que eles nunca estão só, o Senhor está com eles. Cura o que está agora oprimido por forças malignas, perseguido por, ó Deus, vozes do inferno, levando ao suicídio, à morte, aqueles que estão debaixo de obras malignas. Apaga, Pai, toda vela acesa em terreiros contra as nossas vidas, nossas casas, e destrua toda seta de enfermidade que o diabo tem lançado sobre nossa terra, sobre nossas casas, nossas vidas. Repreenda tudo em nome de Jesus. E obrigado pelo milagre da cura. Obrigado, Pai, porque nós queremos ser do Senhor e frutificar nessa terra para a tua glória e para a tua honra. Nós oramos por cada um, Pai, agradecidos pelo milagre, em nome de Jesus.